Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu WhatsApp, meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides e também mais estudos escritos dentro da lição, através aí do PDF e também do PowerPoint, também Word, então eu envio para você gratuitamente. Basta entrar em contato conosco por esse WhatsApp e eu envio para você gratuitamente. Ou então você clica aí embaixo, não nos comentários, abaixo daqueles comentários fixos, tem outro comentário fixo. Então ali você vê ali, para entrar no grupo WhatsApp. Então você clica ali e eu vou colocar você em um grupo, não é grupo de bate-papo, só eu posto lá o material de EBD toda semana. Então eu envio para você gratuitamente toda semana esse material para ajudar você na sua aula ou você que é aluno. Te pedimos aí, dê um like aí, um gostei aí embaixo aí, se inscreve no nosso canal, é gratuito. Eu sei que na maioria dos canais para se inscrever tem que pagar. O nosso é gratuito. Você pode entrar e se inscrever, vai ajudar a divulgar esse trabalho para outros também. Estamos iniciando hoje aí o quarto trimestre de 2024 nas revistas da Betel, Dominical Adultos. Nós vamos ver aí as seguintes lições durante esse trimestre, se Deus assim permitir. O tema do trimestre é os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nós temos neste trimestre como comentarista o bispo Samuel Ferreira. E nós vamos ver as seguintes lições deste trimestre. Na lição 1, os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Na lição 2, não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Na lição 3, não farás para ti imagem de escultura. A devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Na lição 4, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Na lição 5, lembra-te do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Lição 6, honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Lição 7, não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral universal. Lição 8, não adulterarás, uma obrigação moral para a santidade e a preservação da família. Lição 9, não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Lição 10, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Lição 11, não cobiçarás o que é de teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Lição 12, o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Lição 13, aprendendo com os 10 mandamentos, pilares éticos e morais cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Então, se Deus quiser, vamos estudar aí todas essas lições durante este trimestre, lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Hoje, então, vamos estudar aí a lição número 1, os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Nós sabemos que a lei, chamada aí Lei de Moisés ou Lei de Deus, ela tem 613 preceitos, ou 613 mandamentos, que é aí chamada a Torá. Dentre esses, então, tem 248 mandamentos positivos, dizendo para fazer, e tem 365 mandamentos que são negativos, ou seja, com a ordem para não fazer. Aqui nós vamos estudar, então, os 10 mandamentos.
Então, uma parte da Torá, uma parte da lei. Nesta lição de hoje, então, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, conhecendo os 10 mandamentos. Subtópico 1, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Subtópico 2, o prefácio dos 10 mandamentos. Subtópico 3, a importância dos 10 mandamentos. Tópico 2, compreendendo os 10 mandamentos. Subtópico 1, diretrizes para o viver como povo de Deus. Subtópico 2, um não positivo para a vida. Subtópico 3, um marco histórico. Tópico 3, vivendo os 10 mandamentos. Subtópico 1, as bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Subtópico 2, o espelho dos 10 mandamentos. Subtópico 3, os 10 mandamentos são eternos. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos aí, estudando essa preciosa lição. O textual da lição está em Deuteronômio 11:1, que diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Então, prova de amor, né? A Bíblia diz para nós o quê? Se nós amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Então, aqui em Deuteronômio, Deus está dizendo exatamente isso para o seu povo. Se vocês me amam, vocês guardarão, então, os meus mandamentos. A aliança que Deus faz com o povo hebreu, né, os descendentes de Abraão, ela tem bênçãos e maldições. Então, aqueles que são obedientes recebem bênçãos. Aqueles que são rebeldes, desobedientes, recebem maldição. Então, o relacionamento de Deus com o povo hebreu é um relacionamento de aliança. E na aliança, então, existem as normas, as leis, né? Então, existem as bênçãos para quem obedece, quem cumpre a aliança, e existem as maldições para quem não cumpre as normas, né, as exigências da aliança. Então, no hebraico, essa aliança é Berit, e no Novo Testamento, a aliança já é diferente, é Diatique. Olha bem, é no grego, né? Aí, então, no Novo Testamento, olha só, nós não conseguimos cumprir as normas da aliança. Então, Jesus vem e cumpre todas essas normas em nosso lugar. Então, é desigual agora a nova aliança. A velha aliança, a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, olha aí, está baseado, então, numa aliança em que um faz e o outro tem que fazer o mesmo. Olha lá, Deus dá seu filho para Abraão e toda a sua descendência. Aí Abraão tem que dar o seu filho para Deus. Olha só. Então aí é uma aliança que exige que os dois aliançados forneçam o mesmo, um e o outro. Já no Novo Testamento é diferente. Nós não conseguimos oferecer o mesmo que Deus. Então o que ele faz? Ele coloca Jesus Cristo, que é Deus mesmo, cumprindo toda a aliança em nosso lugar. Então nós aceitamos a Jesus, somos justificados pela fé naquilo que Jesus fez por nós, né? Aí a obra salvífica de Jesus na cruz. Então nós somos justificados, somos declarados justos, somos salvos. Entramos em aliança com Deus agora via Jesus Cristo. Nós estamos em Jesus. E Jesus cumpriu toda a aliança. Então não é exigido de nós que nós cumpramos esses mandamentos, né, que na verdade são 613. Mas aqui na lição nós estamos falando aí dos 10 mandamentos. Se fosse exigido, ninguém poderia ser salvo. Então a aliança está baseada no amor a Deus. Agora Deus colocou em nossos corações todas as leis, né? Tudo aquilo que Ele deseja que nós façamos e façamos por amor e não por obrigação de cumprir uma lei. Verdade aplicada. Deus deu princípios ao seu povo para nortear a comunhão com Ele e com o próximo. Então no Decálogo nós vamos ver que existem as leis que são diretamente envolvidas com Deus e existem as leis
que são para convívio com outras pessoas. Então, é uma relação com os outros. Nós temos especificamente os 3 primeiros mandamentos, uma relação direta nossa com Deus. E os outros mandamentos, os outros 7, são claramente para o nosso convívio com as outras pessoas. Textos de referência, Êxodo 20, de 1 a 6, que diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vamos estudar mais detalhadamente, sobre tudo isso. Vemos aí, em princípio, que a proibição de fazer imagens, as imagens são aí aquelas que são feitas para a adoração, ou seja, para a idolatria, Aquelas imagens que são feitas quando as pessoas se dobram diante delas, oram, pedem alguma coisa a elas, consideram essas imagens como deuses. Então não vai pensar que é todas as imagens, porque senão até uma fotografia, qualquer foto, seria então uma proibição. O apóstolo Paulo diz que esse tipo de imagem de adoração, por trás dela existe um demônio. E aqueles que estão entregues à idolatria, então todos, pais, filhos, netos, bisnetos, todos são amaldiçoados porque vivem na idolatria. É evidente que qualquer uma dessas pessoas que se converter, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, estará livre de todas essas maldições. É o que nós vemos em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Então veja que Jesus levou as nossas maldições sobre ele. A introdução da lição diz: vamos iniciar o estudo acerca dos 10 mandamentos, enfatizando a relevância de conhecermos, compreendermos e vivermos segundo a vontade de Deus, com a imprescindível ajuda do Espírito Santo e refletindo tal comprometimento em agradar ao Senhor em todas as áreas do nosso viver, com Deus e com o próximo. Marcos 12, 30 a 31. Então vamos, em tudo, procurarmos agradar a Deus em todas as coisas que Ele nos ordena para fazermos, para vivermos. Então nós vivemos em comunhão com Deus, estamos em Cristo, em comunhão com o Espírito Santo que mora em nós. E nós vamos fazer de tudo para agradar a Deus, para estarmos em comunhão com Deus. Olha o que Paulo fala sobre a lei, lá em Romanos capítulo 7, versículo 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então não vá pensar aí mal, falar mal da lei, A lei serviu de aio, ou seja, para conduzir as pessoas a Deus. Então a lei vem para mostrar, revelar o pecado, condenar o ser humano. E ele vai sentir necessidade de um Salvador. E aí então é que vem a graça, Que vem o que? Jesus Cristo dando a vida por nós, nos oferecendo a salvação sem o cumprimento da lei. Então vamos procurar entender aí todo o sentido da lei e vamos colocar em prática, tudo aquilo que agrada a Deus e que nós vamos aprender aí com a lei dada por Deus a Moisés, lá no Monte Horebe. O Monte Horebe fazia parte da cordilheira chamada Monte Sinai. Vamos ver o tópico 1, conhecendo os 10 mandamentos. Iniciemos este enriquecedor estudo sobre o Decálogo, enfatizando inicialmente sua relevância como base para a fé e o viver da nação, do povo de Deus, Êxodo 19, 4 a 6, recém-saída da escravidão e a caminho da terra prometida. Devemos conhecer, pois, a palavra de Deus, que revela o caráter de Deus e como o seu povo deve se relacionar com ele e com o próximo.
Então a lei é importantíssima e imagine para aquele povo que estava saindo agora de uma escravidão no Egito e entrando numa terra prometida por Deus a eles. Eles agora iriam caminhar 40 anos no deserto para depois entrar na terra prometida. Então, tudo isso aí que é dado para eles é importantíssimo para que eles possam ter um relacionamento sadio com Deus e também um relacionamento sadio de uns para com os outros, para que eles pudessem então entrar na terra prometida e lá passarem então a terem um momento sempre com Deus, eles estarem ali sempre oferecendo sacrifícios a Deus, prestando um culto verdadeiro a Deus. Deus estaria morando então a partir daí no meio deles através daquele tabernáculo, né? Eles deveriam então construir um templo, que fizeram no tempo do rei Salomão, para ali concentrar então a sua adoração a Deus. Nunca deixando, é claro, a adoração a Deus em todo o tempo, nas suas casas, por onde quer que eles estivessem, e tendo um relacionamento sadio, um relacionamento de tementes a Deus com o seu próximo. Deveriam viver como irmãos. Tópico 1, subtópico 1, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Os 10 mandamentos foram classificados em 2 grupos pelas autoridades religiosas de Israel, ético e teológico, horizontal e vertical. Eles tratam da relação do ser humano com Deus e com o próximo. Existem 8 mandamentos negativos e 2 mandamentos positivos, que são a guarda do sábado e a honra a pai e mãe. Êxodo 28 a 12 e Deuteronômio 5, 12 a 16. Os primeiros mandamentos são teológicos e se resumem no que Jesus destacou como o primeiro e grande mandamento. Deuteronômio 6, 5, Mateus 22, 37 a 38, Marcos 12, 30, Lucas 10, 27. Os que constituem a segunda tábua são os éticos e tratam de amar o próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18, Mateus 22, 39, Marcos 12, 31. Embora os 10 mandamentos sejam chamados de tábuas da lei, a lei de Deus é tudo o que está escrito nos 5 livros de Moisés, Pentateuco, e não apenas as palavras escritas nas tábuas. Josué 24, 26, Neemias 8, 8, 18. Então vemos aí 2 grupos, ético e teológico. Quando fala ética, relacionamento então horizontal, né? Pessoas com pessoas. Quando fala teológico, então fala de um relacionamento com Deus, que é o relacionamento vertical. Então, dentre os 10 mandamentos, olha aí, 8 são mandamentos o quê? Negativos, ou seja, não farás. Então, uma ordem para não fazer. E 2 são positivos, falando então da guarda do sábado e falando de honrar os pais. Esses são mandamentos, então, diretos, né? Sem ter alguma negativa no meio. Quando os mandamentos aí são teológicos, ou seja, do relacionamento nosso com Deus, então tem a ver com o quê? Com amor. Lembre-se que Jesus resumiu toda a lei e os profetas em uma única palavra, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a nós mesmos. Então, vertical com Deus, horizontal com os irmãos, ou com o próximo, sendo irmãos ou não. Então, a lei ou Torá na Bíblia está contida aí nos 5 primeiros livros de Moisés, né, conhecidos como Pentateuco. Aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Este nome Pentateuco vem então do grego, que significa 5 rolos ou livros. Então é chamada aí a lei de Moisés ou lei de Deus. Então é a base fundamental para todos os legisladores. E é interessante que todas as leis que existem hoje nas constituições dos países têm como base exatamente a lei de Deus. E nós vamos ver principalmente aí, né, na Constituição americana. Então todo o Pentateuco tem um resumo, vamos dizer assim, que está nos 10 mandamentos, onde existe a relação do ser humano com Deus e a relação do ser humano de um para com o outro.
Agora, no conjunto geral, então, das leis de Deus, tem pelo menos aí 613 preceitos ou mandamentos. A Bíblia hebraica está dividida em 3 partes: Torá, a lei; Neviim, os profetas; e Ketuvim, os escritos. Então, quando nós falamos aí dos 10 mandamentos ou decálogo, estamos nos referindo então a esses 10 mandamentos que foram escritos, né, naquelas tábuas que Deus deu a Moisés. Então havia uma relação, uma aliança direta de Deus com Abraão. Agora Deus vai colocar as normas dessa aliança. Veja bem, já existia aliança, mas uma aliança baseada no amor, né, baseada na confiança de Abraão, né, em Deus, nas promessas de Deus. Agora vão ser instituídas então as condições, as leis da aliança. Então, para estar em aliança com Deus, agora vão existir normas a serem cumpridas. Se cumpridas, bênçãos; se não cumpridas, maldições. Se aquele povo amasse a Deus, não vivesse murmurando e tivessem crido realmente em Deus, tivessem fé em Deus, procurassem um relacionamento direto com Deus, não haveria necessidade da instituição, então, das leis. Não haveria necessidade dessas exigências. Mas o povo vivia pecando, né? E cada dia se relacionavam pior uns com os outros também. Então, foi necessário acrescentar à aliança, então, as normas, as exigências. Aquele povo precisava ser diferente dos outros povos. Precisava representar Deus entre os povos. Então necessitavam de normas. Subtópico 2, o prefácio dos 10 mandamentos. Ao descer sobre o Sinai com grande poder e glória, Deus revela sua divindade quando começa a falar sobre a libertação de seu povo. Êxodo 22. Nesse versículo, conhecido como o prefácio dos 10 mandamentos, Deus defende sua autoridade como legislador, o que lhe confere o direito legal de dizer às pessoas aquilo que devem fazer. Deus se apresenta aqui como Senhor. Ele usa seu nome especial de aliança, Jeová. Ele se apresenta como um Deus particular, teu Deus, que se relaciona com o seu povo e cujo relacionamento pessoal é também uma relação salvadora. Ele é tanto Senhor quanto Salvador. Foi sobre esta base que a lei foi estabelecida, vinda diretamente da boca de Deus. Êxodo 22b. Então agora Deus se apresenta ao povo dizendo: eu sou o Deus que te tirou da terra da servidão. Então ele está se apresentando, né, a todo aquele povo, toda aquela nação, né, todos os hebreus. Ele está dizendo: olha, eu tirei vocês de lá, eu sou o Deus que tirei. E Deus tinha como comprovar, né, pelos sinais, prodígios, maravilhas, né, aquelas pragas no Egito. Agora também o mar vermelho se abriu. E agora ele está diante daquele povo, oferecendo a eles uma aliança, mas era necessário que eles obedecessem às normas dessa aliança. Deus é um Deus santo e exigia a santidade daqueles que desejavam estar em aliança com ele. O nome de Deus, assim, vamos, a tradução, pelo menos não seja muito ruim, melhor colocar Yahvé do que Jeová. Jeová é uma tradução muito pobre, muito ruim para o nome de Deus. Então Deus se apresenta como Senhor, como proprietário daquele povo, como Deus que fez aliança com Abraão, para que da sua descendência nascesse aquele povo. Veja que se não fosse Deus, o povo não existiria, porque foi através de um milagre, né, uma mulher de 90 anos com um homem de 100 anos, que nasceu então Isaac, e aquele povo descendia de Isaac. Então Deus era o dono, o proprietário. Deus é quem criou aquele povo. Veja só que ele está se apresentando como Senhor e exige obediência. E aí esse povo, obedecendo a Deus, seria um povo abençoado em tudo, inclusive na salvação. Então aquele povo era um povo chamado por Deus, escolhido por Deus, não porque era um grande povo, não porque era um povo guerreiro, forte, nada disso. Porque era um povo descendente de Abraão,
e Deus tinha uma aliança com Abraão. Então eles deveriam ser nação santa, sacerdócio real, né? Assim como Pedro fala a respeito da igreja. Subtópico 3, a importância dos 10 mandamentos. Moisés não desceu do Sinai com sugestões ou recomendações dadas por Deus. Ele desceu com mandamentos. Mas o que significam esses mandamentos para nós? Até que ponto devemos obedecer a essas ordens? Não podemos ignorar nada do que foi escrito. Se está escrito, é porque é proveitoso, mesmo que ao nosso ver pareçam apenas proibições. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Os 10 mandamentos são princípios que expressam o caráter eterno de Deus e como Deus não muda, essas palavras serão sempre como Ele. Antes de escrever os mandamentos em tábuas de pedra, Deus revelou a Moisés que, se o povo ouvisse sua voz e guardasse sua aliança, eles se tornariam sua propriedade particular do reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo 19, 3 a 6. Então, veja, Deus não sugestionou, não aconselhou, não era isso. Deus estava falando como o Senhor, Deus, proprietário daquele povo. Aquele povo nasceu de um milagre. Então, Deus é quem os criou, na verdade. Estava falando como um pai e dando o quê? Mandamentos, ordens, que deveriam ser obedecidas. Se nós olharmos Deuteronômio 28, nós vamos ver. Obedecer trazia bênçãos, não obedecer trazia maldições. Então, são normas de uma aliança. Deus estava em aliança com Abraão e com todos os seus descendentes. Deus criou através de Abraão, por um milagre, então, este povo. Então, ele estava dando uma ordem a esses povos. Estava dando leis que deveriam ser cumpridas. Tanto leis que indicavam o relacionamento desse povo com o próprio Deus, quanto leis que indicavam o relacionamento deles de uns para com os outros. Então, para que aquele povo estivesse em comunhão com Deus, estivesse em aliança com Deus, aproveitando-se das bênçãos de Deus para com eles, eles deveriam então cumprir esses mandamentos. Então seriam conhecidos como povo de Deus, reino sacerdotal e santo de Deus. Então tudo que está escrito na Bíblia é para proveito nosso. Então nós vamos aprender aí bastante coisa, estudando o Decálogo, e vamos ver que tudo se aplica à nossa vida, ao nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento de uns para com os outros. Veja que através da lei nós temos conhecimento do pecado. Todos nós pecamos, mesmo os crentes. E a Bíblia diz que se alguém disser que não peca, já é pecado, porque está mentindo. Então veja só que a lei vem mostrando, revelando o pecado. E nós, tendo conhecimento disso, sabendo que Jesus Cristo cumpriu toda a lei, sabendo que nós estamos em Cristo, então nós vamos ter conhecimento que estamos vivendo de maneira errada, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar todo pecado, toda iniquidade. Então o crente todo dia deve fazer uma introspecção, né, ver que tem ofendido a Deus, os pecados que tenham cometido, e sempre pedir perdão, se arrepender. Tópico 2, compreendendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos soam como grandes proibições para muitos, mas foram estabelecidos por Deus como um meio de produzir uma vida melhor. Então não despreze os mandamentos, saiba que eles nos ensinam muitas coisas preciosas para o nosso relacionamento com Deus e relacionamento de uns para com os outros. Tópico 2, subtópico 1, diretrizes para viver como povo de Deus. A compreensão dos 10 mandamentos passa necessariamente pelo exposto dos textos de Êxodo 19, 4 a 6 e 22. Destacamos as expressões: vos trouxe a mim, minha propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo, te tirei da casa da servidão. O Senhor Deus libertou e revelou seus propósitos. Liberdade para ser de Deus, liberdade para viver em santidade, liberdade para servir a Deus. A questão que se apresenta é: como é o viver que pertence a Deus? Como ser um povo separado para Deus? Como servir a Deus? O comentário bíblico Brodmann, da Juerp, volume 1, 1987, página 481, sobre Êxodo 19, diz:
O conteúdo essencial dessa passagem é um convite para um encontro com o Senhor em Sinai, para obedecer à sua voz e para entrar em um relacionamento pactual com Ele. Dessa forma, este parágrafo resume bem a totalidade dos capítulos 19 a 24, o encontro com Deus, a lei de Deus e a confirmação do pacto. Assim podemos resumir as diretrizes: encontro com Deus, obediência aos seus mandamentos e relacionamento em aliança. Então veja que Deus está mostrando para eles que eles pertencem a Ele. E Ele chega a dizer minha propriedade particular. Peculiar aí quer dizer isso, propriedade particular. Está dizendo claramente, pertencente. Nasceram de um milagre. Foi Deus que fez. Se não fosse Deus, não existiriam. E Deus disse reino sacerdotal, povo santo. Então, eles deveriam se separar das outras nações. Deveriam ser santos, diferentes das outras nações. Deveriam amar realmente a Deus, obedecer integralmente aos mandamentos que Deus lhes deu. E Deus ainda diz, além de criá-los, Ele diz, eu que tirei vocês da servidão. Vocês estavam como escravos no Egito. Estavam lá, escravos, pobres, doentes. Veja no Salmo 105, que Ele os livra, saem com prata e ouro, e não havia um só doente ou enfermo. Olha só, Deus fez isso tudinho. Está dizendo para eles, eu que tirei vocês de lá. Então eles agora estão tendo um encontro com Deus, e eles devem obediência a Deus e aos seus mandamentos. E devem se lembrar que existe uma aliança, e essa aliança tem que ser cumprida. Tem as bênçãos e tem as maldições. Então, para conhecerem Deus, olha aí, as leis ali, o decálogo, indicava a perfeição de Deus no relacionamento, então, deles com Deus. Deveria ser aplicado o que estava ali, e o relacionamento de uns para com os outros também deveria ser de um povo que pertencia a Deus, um relacionamento diferente dos outros povos. Tópico 2, subtópico 2, um não positivo para a vida. A forma negativa da expressão não farás ou similares é a que prevalece no decálogo. Por quê? Porque a formulação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que a positiva. Algo é negado, mas por oposição todo o resto é permitido. Por exemplo, uma prescrição que diz seja honesto, está bem, mas se for especificado não roube, não matar, o que está sendo aludido e proibido é estabelecido com exatidão. Então, fora das proibições específicas, há uma série de possibilidades que podem ser abordadas no âmbito da liberdade humana. Apenas o que é observado como uma falha à vida comunitária ou o serviço direto a Deus é visto como condenável. Então veja, por que é usada então a forma negativa? Porque se fosse usada positiva, tinha que se especificar, tinha que se dizer o que é positivo. Aí são muitas coisas que são positivas. Agora, quando diz não farás isso, então aí está especificando. Isso aqui é proibido. Então quer dizer que as outras coisas que não são contrárias a isso podem ser observadas. Fica bem mais fácil. Então você pega, por exemplo, o seu filho em casa, uma criancinha. Você vai dizer, olha, não coloque os 2 dedos aqui, a mão, na tomada. Você poderia dizer para ele, olha, é permitido, você pode brincar com os seus brinquedos, pode correr por toda parte. Então era muita coisa para dizer que era permitido. Então seria muita coisa a dizer que é permitido. Mas você colocando isso aqui não pode, então você está colocando aquilo que é específico. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. É bem menor a lista das coisas que não podem do que a lista daquelas que podem. Hoje nós estamos vendo um tempo difícil porque os pais perderam o rumo da criação dos filhos. Tudo é permitido aos filhos. Eles nunca dizem não. E aí, essas crianças do futuro vão ter vários problemas. Porque em toda parte onde estiverem, eles vão ouvir não. E aí não vão aceitar o não. Vão pensar que podem fazer de tudo. Então, olha só. Deus, então, Ele diz muitos nãos.
muitos. Não faça, não fale, não prove. Então tem muito não. E os filhos devem ser criados e acostumados que existe o não. O pai que realmente ama diz não muitas vezes. Olha, você vai andar no trânsito, tá lá, ó. Não vire à esquerda, não vire à direita, não exceda a velocidade, não passe. Tudo isso é para quê? Para organizar o trânsito. Então existem proibições, existem permissões também. Tópico 2 sobre tópico 3, um marco histórico. O decálogo soa como uma advertência contra se tornar como os egípcios, um povo que não adora Jeová como Deus de liberdade e do povo que carrega o DNA da promessa de Abraão, Gênesis 15, 13 e 14. O povo de Israel não deve perder a memória histórica, tanto da esperança de ser uma bênção para os outros povos, quanto da realidade da libertação da escravidão. Deuteronômio 6, 2 a 24, 26, 5 a 9. O decálogo é um marco fundamental que marca diretrizes para a prática da justiça e da santidade como povo escolhido por Deus entre todos os povos do mundo. Se Israel se esquece de Deus e da lei e perde de vista seu horizonte de esperança para o mundo e não se lembra de quem lhe deu liberdade, a soberba e o egoísmo se apoderariam dele e então trocaria a verdadeira adoração pela adoração a si mesmo. Então essas proibições também servem de parâmetro, ou seja, de comparativo entre os egípcios e os hebreus. E também entre os povos, né, porque eles vão passar no meio aí de muitos povos, conhecer muitos povos, na sua caminhada para a Terra Prometida, e lá na Terra Prometida também havia muitos povos. Então o relacionamento com todos esses povos poderia então levá-los ao quê? À idolatria, à feitiçaria, a viverem totalmente fora da aliança com Deus. Então Deus dá a eles um parâmetro, dá a eles aí o diferencial dos outros povos. E vai dizer, vocês aqui são diferentes. Vocês são sacerdócio real, nação santa, né? Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, eles vão ser um povo diferente. Então, aquelas leis não eram dadas a outros povos. Esses povos não conheciam a Deus e nem a lei de Deus. Eles, então, estavam conhecendo algo que os levaria a ter comunhão com Deus e serem representantes desse Deus por onde quer que andassem. Seria como Deus dizendo, então, não vivam como os povos, aí, os egípcios e esses povos cananitas. Não façam o que eles fazem, não falem o que eles falam, não ajam como eles agem. Eles não têm um Deus como vocês têm. Então eles deveriam ser justos, santos. E veja que Deus já tinha dito a Abraão que eles seriam escravos e que Deus os libertaria. Está lá em Gênesis 15, 13 e 14. Olha o que está escrito aí. Gênesis 15, 13, olha aí. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. Veja que coisa impressionante. Deus disse para Abraão que aquela nação que ia nascer dele, olha só, ele ainda era chamado Abrão, nem tinha nascido ainda o Isaac. E Deus disse para ele o que ia acontecer no futuro, que aquele povo que ia nascer dele seria escravizado, olha aí, no Egito, 400 anos, e depois ele julgaria essa nação, olha lá, as 10 pragas, né? E diz que tiraria eles de lá e sairiam com riqueza. Olha aí, naquele dia que foi celebrada ali a Páscoa, olha lá, Deus disse para eles passarem de casa em casa dos egípcios. E os egípcios davam para eles prata, ouro, riqueza, né? E eles saíram então do Egito livres. Você veja o Salmo 105. Está dizendo bem claro, olha aí, saíram, eram escravos, agora estão livres. Eram pobres, olha aí, saíram com prata e ouro. E ainda saíram, não tinha nenhum doente ou enfermo entre eles. Antes tinha
Tudo isso aconteceu porque comeram do cordeiro. O sangue foi passado na porta, nas vergas, nas portas de suas casas. Olha só que milagre, que maravilha. Tópico 3. Vivendo os 10 mandamentos. Tudo que está escrito é para ser vivido e praticado. Tudo que temos a fazer como filhos de Deus é conhecer o que devemos praticar. Os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter. Os mandamentos são parte dele mesmo e aplicá-los às nossas vidas será de grande enlevo para todos nós. Então, tudo que está escrito foi para o nosso ensino que está escrito. Então, vamos aprender neste trimestre sobre as leis de Deus e como aplicar, esses princípios à nossa vida com Deus, nossa vida para com aqueles que estão à nossa volta. Tópico 3, subtópico 1, as bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, o Senhor orienta Israel a viver como seu povo conforme a sua vontade e como se relacionar com ele. O motivo que levasse a cumprir a lei haveria de ser o amor e a gratidão a Deus por haver-os redimido e feito filhos seus. Êxodo 22. 3 coisas estavam condicionadas à obediência de Israel, como está em Êxodo 19, 5 a 6. Primeiro, propriedade peculiar de Deus ou meu tesouro especial. Tal expressão indica um relacionamento especial com o Todo-Poderoso. Que grande privilégio. Número 2, reino sacerdotal. Aponta para serviço. Um povo na terra com um relacionamento especial com Deus não se fecha em si mesmo, mas age como representante de Deus no mundo e em favor do mundo. Isso nos lembra a palavra de Deus para Abraão, Gênesis 12, 3, abençoar todas as famílias da terra. Número 3, povo santo, separado por Deus para viver de acordo com a vontade de Deus, Levítico 20, 26, e não segundo os costumes das nações, Levítico 18, 3 a 4. Então vamos ver que através dos 10 mandamentos, Deus está orientando como o povo deveria se relacionar com ele e se relacionar uns com os outros. O relacionamento então se dá o quê? Através do amor. Amor vertical para com Deus, amor horizontal para com o próximo. Então 3 coisas aí são as condições para esse relacionamento. A primeira, Deus está dizendo que eles são um povo que pertence a Deus. Então eles tinham um relacionamento pessoal com Deus. Deus estava presente entre eles. Segundo, o reino sacerdotal. Isso quer dizer que eles tinham o dever, a obrigação de representar Deus por onde quer que passassem. Eles deveriam também interceder junto a Deus, uns para com os outros e também para com as outras nações. Então eles deveriam ser um povo evangelístico, deveriam falar de Deus para todas as nações que eles conhecessem. Eles deveriam representar Deus diante de todos os povos. Veja que Deus diz bem claro: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só. Então Deus está colocando-os sal da terra, luz do mundo. Eles deveriam representar Deus por toda parte e deveriam ser reconhecidos como povo do Deus, o Deus único e verdadeiro. Então, terceiro lugar aí, era um povo santo, ou seja, separado para Deus. Eles não poderiam praticar as mesmas coisas que aqueles povos praticavam, os mesmos pecados, principalmente da idolatria, assassinatos, roubos, adultérios. Tudo aquilo deveria ser evitado a todo custo, porque eles pertenciam a Deus, era um povo santo, diferente dos outros. As leis deles não eram as mesmas leis dos outros povos. Aqueles povos ali em volta deles viviam de maneira totalmente pecaminosa, Olha, na bebida, viviam na prostituição, adoravam ídolos, viviam em adultérios, viviam em tudo que não presta, feitiçaria de todo jeito. E eles não poderiam participar das mesmas coisas. Tópico 3, subtópico 2. O espelho dos 10 mandamentos. Christopher Eric Hitchens
jornalista, escritor e crítico literário britânico e americano, considerado um dos mais influentes ateus da história, atacou severamente os 10 mandamentos, afirmando que Deus exigia o impossível ao proibir os pensamentos desejosos dos mandamentos. Disse que se Deus realmente desejasse que as pessoas estivessem livres de tais pensamentos, deveriam ter tido mais cuidado e criado uma espécie diferente. Dizer que Deus cometeu erro ao exigir o impossível é mal interpretar o propósito dos 10 mandamentos. Eles foram dados para nos ajudar a identificar um problema que está no mais profundo de nossa alma, o pecado. Salmos 14, 2-3, Romanos 3:10. Os 10 mandamentos são como uma radiografia, pois apresentam o problema que está dentro de cada um de nós. Então são muitos, os que se levantam contra a palavra de Deus, que são aí filósofos, São pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Então são pessoas que vão aí ter a sua própria análise das coisas sem depender de Deus, da revelação de Deus, sem terem temor a Deus, sem amar a Deus. Então vivem como se Deus não existisse e suas ideias são, na verdade, direcionadas, são orientadas por Satanás. Então todas as ideias dessas pessoas, as orientações que eles têm, vêm de Satanás. Os mandamentos vêm exatamente para mostrar o pecado, revelar o pecado do ser humano. Revelar que o homem não peca apenas quando ele faz, mas também quando ele tem a intenção de fazer. Quando ele pensa em fazer, quando ele deseja. Isso revela o quê? O pecado que está dentro. Veja bem. Quando a pessoa tem o desejo de fazer algo que é errado, ele está revelando o quê? Que dentro dele ele ainda tem o quê? O pecado residindo ali, o pecado está conduzindo, está insistindo para o erro, para o afastamento de Deus. Então, o ser humano conhece o pecado através exatamente do mandamento. Aí nós sabemos, isso aqui está errado. Então o Espírito Santo vem, se entristece, O Espírito Santo nos mostra que estamos errados e nos alerta. Olha, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus, isso aqui ofende a Deus, isso aqui afasta você de Deus. E aí, então nós vamos o quê? Nos arrependermos, vamos pedir perdão, vamos procurar vigiar mais os nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos, porque o mandamento condena tudo isso. Imagine o ser humano se ele não sentisse dor, se não tivesse febre. Imagine, quando você tem febre, está acusando o quê? Uma inflamação. Se você sente dor, é porque tem algum lugar aí que está ruim. Então são indicativos de que algo não está bem. Assim a lei, ela indica o que está errado para nós corrigirmos. Então quando você bate aí um braço, uma perna, tal, fica sentindo dor, você vai fazer o raio-x, O raio-x vai mostrar para você que você está com algo quebrado aí. Agora o raio-x vai te curar? Não. Então ele mostra o que está errado. E você vai fazer o quê? Uma operação, vai corrigir isso, Então a lei é assim, ela vai mostrar. Aí a solução, Jesus Cristo. Se não procurar Jesus, se não se arrepender, não vai curar o pecado. Tópico 3, os mandamentos são eternos. O respeito a Deus sempre requer respeito à sua lei, e desrespeitar sua lei é o mesmo que desrespeitar sua pessoa. Salmos 111:10, 119:44 e 142. Provérbios 9:10, 16:6. Na cultura em que vivemos atualmente, é possível estar interessando em Deus e, ao mesmo tempo, não fazer o que ele diz. Tiago 1:22-24. Os 10 mandamentos representam as leis morais de Deus, as quais nunca se movem ou mudam. Podemos ilustrar refletindo sobre como uma pessoa lida com a lei da gravidade. Se infringimos essa lei, é como se nos lançássemos de um edifício alto. Podemos negar que a lei irá nos afetar, mas certamente sofreremos suas consequências. Os 10 mandamentos são leis eternas projetadas por Deus para que a sociedade não se destrua. Embora vivamos no tempo da graça, todo cristão está sob a autoridade das leis morais de Deus, que estão resumidas nos 10 mandamentos. Então veja, o respeito à lei de Deus é o respeito a Deus. Quando desrespeitamos as leis, estamos desrespeitando a Deus.
É a palavra de Deus, é o desejo de Deus. Então podemos saber a vontade de Deus e não cumprir a vontade de Deus. Podemos saber o que é certo e fazemos o errado. Então, por exemplo, sabemos que existe a lei da gravidade, né? Sabemos que se nós, por exemplo, quisermos andar em cima da água, vamos afundar. Existe uma lei ali, né, da gravidade. Então nós não vamos fazer isso porque já sabemos o resultado. Então o pecado é exatamente isso. Ele nos mostra o que é errado para andarmos com Deus. Então não vamos insistir no pecado, porque senão não andaremos com Deus. Então nós temos que fazer o quê? Evitar a todo custo aquilo que a lei diz que é errado, para que nós possamos estar em comunhão com Deus. Olha, acontece muito hoje. A pessoa está vivendo em adultério, sabe que é errado, aí vai à igreja no dia da Santa Ceia, aí pede perdão e toma a Santa Ceia. Aí volta para casa, está em adultério, do mesmo jeito, continua em adultério. Veja só, sabe que está errado, que está em pecado. Não se arrependeu, porque o arrependimento exige mudança de atitude. Jesus diz, olha, vá e não peques mais. Então, exige o quê? O arrependimento, mudança de atitude. Então, a pessoa não pode estar na prática do pecado, sabendo que é pecado, e continuar a insistir nesse pecado. Tem que deixar o pecado. Então, a própria pessoa que não conhece nada escrito sobre a lei, ela tem a lei no seu entendimento, lá na sua consciência, que acusa ou defende. Acusa quando faz uma coisa errada e defende quando faz o que é certo. Ela própria sabe disso. Deus colocou dentro de cada um de nós a consciência do pecado. O que é certo, o que é errado. O que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Conclusão. É pela lei que vem o conhecimento do pecado. É ela que nos mostra que precisamos da obra de salvação de Jesus Cristo. A lei é boa porque, além de apontar para nós mesmos, mostrando onde falhamos, ao mesmo tempo nos ensina a viver para a glória de Deus. 1 Timóteo 1,8. Então a lei nos mostra o pecado, nos mostra o que está errado em nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento uns com os outros. Então nós conhecemos o erro e temos que nos arrependermos e mudarmos de atitude. Então durante o trimestre vamos ver aí muita coisa dentro então do decálogo, né? Conhecer mais a lei, ver o nosso relacionamento com Deus e com o próximo dentro então do que está escrito na palavra de Deus. E vamos através disso corrigirmos a nós mesmos quanto ao nosso relacionamento com Deus e quanto ao nosso relacionamento de uns para com os outros. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, levou o juízo de Deus que estava sobre nós, ali morreu por nós na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Então o Espírito Santo vem convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo, desde que você abra seu coração para Deus, entregue sua vida a Deus agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, Jesus Cristo levou sobre ele nossas doenças e enfermidades. Então creia e receba agora saúde, receba agora cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que receba como filhos esses que agora se entregam a Ti, que estão arrependidos, pedindo perdão a Ti agora. Toma, Senhor, em Teus braços, braços de amor, de misericórdia. Se alegre, se alegre, se alegre, porque Deus está recebendo você como filho. O Espírito Santo vem morar em você para te ajudar agora nessa nova caminhada de intimidade com Deus. Em nome de Jesus, você que está doente ou está enfermo, receba cura agora. Toca, Senhor, nessas vidas e cura totalmente. Em nome de Jesus, solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha os irmãos aí de Taquarembó, aí no Uruguai. Não se esqueça, estaremos aí agora, dias 25 a 27 desse mês 10, mês de outubro. Estaremos aí com vocês. Então, convide os vizinhos todos aí, tanto os uruguaios quanto os brasileiros aí que estão perto de vocês,
para que seja um grande evento esse congresso de Escola Bíblica Dominical. Estaremos ensinando a palavra de Deus e fazendo como Jesus, ensinando, pregando, também ministrando cura a todos, batismo com o Espírito Santo, libertação. Vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção de Deus. Esteja aí conosco. É lá na igreja do pastor Elton. E você que mora no Rio de Janeiro, estaremos aí em Rio das Ostras, dos dias 21 ao dia 24 do mês 11, mês de novembro, aí num grande evento, lá na rua Fernando de Noronha, número 35, bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. É lá no Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional, em Rio das Ostras. Então não perca, esteja aí conosco. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.